É hora do culto. Capítulo 49. A função sagrada do sexo. No culto seguinte, os pais decidiram conversar um pouco com seus filhos sobre a importância da sexualidade na obra de Deus. Foi Silvio quem iniciou o assunto com a seguinte colocação: Meninos, vocês já se perguntaram se os espíritos são diferenciados pelo sexo? Um tanto surpreendidas com a indagação, ambas as crianças responderam negativamente. O pai prosseguiu. Na questão de número 200 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos orientadores espirituais se os espíritos têm sexo, ou seja, ele queria saber se depois de deixar o corpo de carne, poderiam ser identificados como homens e mulheres. E o que lhe responderam? Perguntou Osiane. Bem, na verdade, a resposta se complementa nas perguntas seguintes, mas, basicamente, foi esclarecido que um espírito tanto pode encarnar num corpo masculino quanto num feminino. Portanto, o espírito, em sua essência, não tem sexo. O sexo depende do corpo no qual vai encarnar. Clarice completou a informação do marido dizendo: No entanto, quando uma pessoa desencarna, ela geralmente conserva a forma perispiritual de sua última encarnação e, por conseguinte, será reconhecida como homem ou como mulher. As respostas dadas pelos espíritos superiores ao nosso codificador esclareceram que, à medida em que o espírito progride em sentimento, cada vez menos ele depende do sexo, do modo como o compreendemos. É verdade, concordou Silvio, tanto que os espíritos superiores afirmam que não há sentido em um espírito que vai reencarnar preferir ser homem ou mulher, pois o que importa, como valores espirituais, são as provas que ele escolhe para si mesmo em sua próxima encarnação. Pai, disse o menino, quer dizer que eu posso vir a ser uma menina em outra vida e a Rose poderá ser um menino? Certamente que sim, filho. Mas não significa que isso ocorrerá em suas existências seguintes. Dependendo da situação, pode ser até que futuramente você mesmo solicite a mudança de sexo com o intuito de passar pela experiência feminina. De qualquer modo, se isso acontecer, com ou sem a sua permissão, será com o objetivo de promover o seu progresso espiritual, pois homens e mulheres têm deveres com características diferentes em muitos aspectos. Cabe ao espírito cumpri-los, esteja na posição que estiver, de forma a se adiantar. Clarice voltou a falar, ressaltando um outro aspecto do tema. Filhos, até agora, demos à palavra sexo o sentido da conformação particular que distingue o masculino do feminino nos seres humanos. Mas sexo também pode ser usado para significar os órgãos genitais externos ou as relações sexuais entre homens e mulheres. É muito importante para nós, encarnados, compreendê-lo em suas funções divinas. Explique melhor, mãe, pediu a menina. Como vocês são crianças em desenvolvimento, aproximando-se ainda da puberdade, que é o conjunto de transformações que ocorrem na fase de transição entre a infância e a adolescência, não podem compreender por vivência própria o que eu vou lhes falar agora. A partir da adolescência, os meninos e meninas começam a ter significativas modificações em seus corpos, como as alterações nos órgãos genitais. A sensibilidade sexual, antes inerte, é ativada, assim como a capacidade de procriar. Procriar? Indagou Rosiane. Quer dizer gerar filhos. Bem, com tudo isso vem o desejo sexual.
Esse tem a ver com a sensibilidade que os órgãos genitais passam a apresentar. O sexo, além de sua sagrada função reprodutora, estabelecida por Deus para a manutenção das espécies, há que ser um complemento amoroso no relacionamento entre o homem e a mulher. Quando é usado indiscriminadamente apenas como fonte de prazer, pode trazer sérios prejuízos ao espírito, inclusive no campo das viciações. O sexo praticado aleatoriamente, sem parceiros fixos, pode gerar distúrbios mentais perturbadores e a desagregação de famílias com impactos negativos terríveis, como também enfermidades físicas, como doenças venéreas e a AIDS. Você quis dizer que pode ser bom e ruim ao mesmo tempo, observou o filho inteligentemente. De certa forma, sim. É bom no sentido da satisfação física, contudo, pode ser nocivo se não for usado com bom senso, dentro da moralidade necessária à fidelidade conjugal e à vida em sociedade, pelas sequelas morais que muitas vezes deixa como rastro. Por isso, já nos mandamentos do Sinai, Deus orientou a preservação de relações monogâmicas e o controle dos nossos instintos sexuais. Quem sabe responder? O espírito tem sexo? Explique. Qual a utilidade de mudar de sexo nas reencarnações? Cite alguns exemplos de problemas advindos do mau uso do sexo. Como a sexualidade bem direcionada pelas escolhas pode ser fonte de felicidade?